Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Que bom revê-los novamente. Estivemos ausentes em algumas ministrações, mas estamos hoje num propósito firme de encerrarmos esse estudo sobre o arrebatamento da igreja, do ângulo visto do céu para a terra. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler novamente esse texto, e como você vai ficar um tempo grande assentado, convido a fazê-lo em pé. Vamos ler o texto da palavra de Deus em pé. Apocalipse capítulo 12, é o texto que nós estamos usando para falar e ministrar sobre o arrebatamento da igreja, de quem vê de cima para baixo, do céu para a terra. Diz assim a palavra: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela revelação do Apocalipse. Obrigado, Senhor, porque estamos entendendo, ó Pai, através do estudo da tua palavra,
que esse texto nos relata algo tremendo que o Senhor deseja fazer em relação à igreja. O Senhor mostra aqui coisas profundas, ó Pai, mas também mostra a situação daqueles que serão deixados para trás. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que os que estão me ouvindo e que já nasceram de novo, que nenhum deles fique para trás, mas todos sejam levados no dia do arrebatamento. Prepara, Senhor, os teus santos para aquele glorioso dia da volta de Jesus Cristo. E aqueles que ainda não nasceram de novo, que estão indecisos, ó Pai, que não sabem se herdarão o teu reino ou não, que nasçam nesta noite, ó Pai, que este seja o dia da salvação. Ó Pai, desde já nós reivindicamos vidas para o Senhor, não somente aqui nesse santuário, mas aonde esta palavra alcançar, no dia e na hora que ela alcançar, que vidas sejam colocadas no teu reino, tiradas das trevas, do reino das trevas, e transportadas para o reino do Filho amado, para o reino da luz, para a casa de nosso Pai. Ó Deus, eu quero te pedir um despertamento, ó Pai. E desde já também clamo por aqueles que negligenciaram a tua palavra e que ficarão para trás, ó Pai, para que o Senhor use esses materiais que estarão disponíveis aqui e ali, para falar com eles, ó Pai, fortalecer-lhes a fé, ó Deus, e a esperança, para que eles possam vencer esta etapa final da sua carreira cristã. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, hoje é quinta-feira. Foi numa quinta-feira como esta, há quase 2000 anos atrás, que Jesus celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos, e naquela noite ele instituiu uma nova aliança no seu sangue, ao instituir a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Foi numa quinta-feira à noite, a noite em que ele foi entregue, a noite em que ele foi traído, a noite em que ele foi preso no Getsêmani, aquela noite que começou o seu sofrimento, que nós chamamos de paixão, no sentido de sofrimento. Jesus, ele morreu em teu lugar e em meu lugar. Foram os meus pecados, foram os teus pecados que levaram Jesus àquela cruz, e depois daquela cruz, na sexta-feira, às 3 da tarde, Jesus morreu. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o espírito e a alma do homem Jesus desceu ao inferno. E ali ele ficou retido, no meu lugar e no teu lugar, naquele lugar horrível. E Deus o ressuscitou dali, Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Por isso que Jesus é o primeiro dos que nasceram de novo, os que nasceram do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Esta noite é uma noite significativa para a cristandade. Muitos só pensam em viajar, Páscoa, comer ovos de Páscoa, essas bobageiras que não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa é uma palavra hebraica, pesher, que significa passagem poupadora. É aquele momento em que Deus visitou o Egito, ou seja, o mundo, né, com a espada, com a morte. E ele diz: na casa que eu vir o sangue, nas vergas e no umbral, passarei por cima, farei uma fechada, passarei por cima, não entrarei e não destruirei ali. Por isso, Páscoa, passagem poupadora, ou passagem que poupa. Deus, ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Ele fez isso no passado, fará isso num futuro muito breve. Mas nós estamos vendo aqui acerca do arrebatamento da igreja, do ângulo visto dos céus. E na última quinta-feira que ministrei, eu parei neste versículo 13. Gostaria que você me acompanhasse, já que nós estamos fazendo uma exegese versículo por versículo.
Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O dragão nós sabemos pelo verso 9 que é Satanás, a antiga serpente, aquele que engana todo mundo. Quando ele foi arrojado para a terra por Miguel, comandando os exércitos de Deus, e ele foi arrojado e caiu aqui com os seus demônios. Você pode imaginar bilhões de demônios povoando esta terra. A igreja já foi tirada, já foi levada. Satanás aí é que ele vai se interessar pela mulher. Até a esse ponto ele não tem nenhum interesse pela mulher que é apresentada a nós no primeiro versículo e no segundo versículo desse texto. Veja bem, a mulher que simboliza a igreja visível. Ele não estava, nunca esteve interessada na igreja visível, ou seja, naqueles que vão ficar para trás. Sobre esse ele já tem um controle. Ele não está preocupado com eles. Ele sabe que esses vão cair na mão dele no futuro. Porque vão ficar para trás, vão passar pela grande tribulação. Então ele está preocupado, ele quer devorar o filho varão, que é a igreja invisível, que será tirada, como eu tenho ensinado, do meio da igreja visível. O filho varão, que é a igreja invisível, que é a igreja que será levada. E aí, a grande maioria dos cristãos, que se dizem cristãos, por essas figuras mostradas aqui, pelos simbolismos mostrados aqui, vão ficar e vão ter que passar pela grande tribulação. Mas, meu irmão, você tem um privilégio, minha irmã, de não ter que passar por esta grande tribulação. Você está sendo despertado. Acho que é a 7ª ministração que nós estamos fazendo só sobre este assunto, para te despertar, para que você coloque em ordem a tua vida. A tua vida espiritual. Vestes espirituais, fala de vida espiritual, vestes espirituais, conforme foi lido na parábola que Jesus falou, e que foi lido logo no início aqui. Até aqui ele não tem nenhum interesse na igreja visível, no sentido daqueles crentes carnais, aqueles crentes que querem servir a Deus, mas querem desfrutar do mundo, que não estão a fim de crucificar a sua alma, não estão a fim de levar a palavra de Deus a sério. Parece que esses ele não está nem aí com eles. Mas quando a igreja é tirada e ele chega aqui, pessoalmente já não vai mais estar nas regiões celestes, mas é aqui o lugar dele. Ele está confinado à terra. Então aí ele vai atrás da mulher. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Agora sim ele quer a igreja visível. Onde estão aqueles? Onde estão aqueles crentes carnais? Onde estão aqueles que não levaram a palavra de Deus? Principalmente a santificação. Satanás sabe da importância da doutrina da santificação, porque ele conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra. E o Deus da palavra diz: sem a santificação, ninguém verá a face de Deus. Meu irmão, preste atenção, Satanás é muito sagaz, mas o Espírito Santo nos revela os seus planos. Nós não ignoramos os seus ardis. Por isso é que nós estamos trazendo esse estudo para mudar a sua vida. O verso 14 então diz: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Aqui nós temos outro simbolismo. Irmãos, se nós formos lá no livro de Êxodo, capítulo 19, abra lá sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, no verso 4, nós vamos encontrar esta revelação. Deus falando aqui através de Moisés. Ele tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, leva o povo pelo deserto até o Sinai, até o Monte Sinai, que é o Monte Horebe. E quando lá chega,
Deus diz assim: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. E aí Deus faz uma promessa gloriosa no verso 5. Então nós temos aqui uma referência de asas de águia. Aqui nós temos um símbolo, irmãos. No meu entendimento, até muito pouco tempo atrás eu não entendia bem esse símbolo, mas eu creio que o Senhor abriu o meu entendimento, no sentido de que era algo que eu já desconfiava, né? Mas ficou claro para mim depois de algum tempo, que se trata da proteção dos anjos. Quando Deus trouxe o povo de Israel, que Ele os tirou de lá, Deus fez uma coisa tremenda. Um anjo, ele fazia nuvens sobre o povo, para que o povo pudesse caminhar na sombra. Um dos anjos de Deus, que guiava o povo de Israel, fazia sombra. Lembre-se que os anjos de Deus, eles são colunas de fogo, eles são ventos, eles têm essa capacidade. Então, sobre todo aquele Israel de Deus peregrinando, cerca de 2 milhões e meio, calculam alguns teólogos, de pessoas naquele deserto, a nuvem de dia, senão eles morriam, as crianças morriam, os animais morriam, não aguentariam, mas para fazer a sombra, e à noite, outro anjo, outra asa, coluna de fogo, né? Aquele iluminava o arraial no deserto e aquecia a temperatura, porque você sabe que no deserto a temperatura ela sobe durante o dia 45 graus, né, 50 graus, e a sensação térmica chega a 60 graus. Você pode imaginar, parece que você está dentro de um forno, sendo assado, cozido, é uma coisa horrível. Se não tiver sombra, não tinha árvore, então Deus estabeleceu as asas por cima, seus anjos foram usados para estabelecer isso. E à noite, aquela coluna de fogo, né, que não só alumiava, mas aquecia, não deixava a temperatura cair abaixo de zero, como é natural no deserto. Então, eu estive no deserto do Sinai, estive nesse lugar, onde tem um monte, e quando nós fomos subir de madrugada, 2 horas da manhã, eu de jaqueta, forrada, e com todo aquele aparato, subimos o Monte Sinai. Quando começamos a descer, por volta de 6h30, quando o sol nasce, você começa a descer. E eu fui tirando, e amarrando aquilo na cintura. Cheguei de camiseta e suado, né, porque o calor é intenso. Então, irmãos, veja a situação. E aqui, então, nós temos essa situação desse povo no deserto. Essas 2 asas aqui da grande águia é a operação dos anjos sobre a igreja que ficou para trás. Para você que vai ficar para trás, Deus vai te dar ainda alguma coisa, alguma proteção Ele vai te dar. Mas preste atenção, é melhor você se preparar para subir. Por quê? Porque o texto nos fala que houve a perseguição. E a igreja vai ter que fugir para o deserto. Deserto, irmãos, eu não sei se isso aqui é literal ou não. Pode ser literal, Deus pode separar um lugar, porque no deserto é muito difícil, né? Não só andar, como entrar, conviver, viver ali, né? Mas Deus pode fazer isso. Eu não sei se será literal ou não, mas será uma situação muito difícil. Porque o anticristo, uma das primeiras providências que ele fará, quando ele tiver o poder total, é estabelecer a marca. Ninguém compra, ninguém vende, se não tiver na testa aquele chip ou aquela marca da besta, que você não vai poder comprar comida, você não vai poder comprar água, você não compra combustível, você não compra remédio, você não consulta médico, você não interna no hospital, seus filhos vão ter que ter a marca, senão vão morrer. Então será algo terrível esse período. Por isso é que esse deserto, essa situação desesperadora, muito difícil. E ele vai estabelecer a perseguição. Queria que você abrisse comigo
Vamos ver essa perseguição. Agora ele está interessado nessa mulher para quê? Para acabar com ela. Daniel capítulo 7, que é o capítulo mais importante do Antigo Testamento, conforme muitos teólogos afirmam, capítulo 7, onde Deus revela aqui os reinos e revela o anticristo. O anticristo é o pequeno chifre do capítulo 7, verso 8, é o pequeno chifre ali descrito, este é o anticristo. E no verso 25, nós temos então a descrição de como será este período em que o dragão está atrás da mulher. A mulher, os que ficaram para trás. Diz assim, para ficar um pouquinho mais claro, verso 24. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, antigo império romano, se levantarão 10 reis. E depois deles, dos 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Esse é o pequeno chifre do verso 8. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Ou seja, a forma hebraica antiga de dizer 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, tempos plural é 2 anos, e metade de um tempo é meio ano, 3 anos e meio. Os santos lhe serão entregues. Preste atenção na linguagem. E ele vai consumir os santos do Altíssimo. Tá? A descrição aqui, o pequeno chifre, o anticristo, deixando o seu dedo ali, volte a Apocalipse, agora no capítulo 13, que fala do anticristo agindo. Capítulo 13, versos 5 até o 7, diz assim: e foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Está vendo aí a similaridade com o texto de Daniel 7? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, ou seja, os que foram levados para o céu. Ele vai blasfemar, ele vai mudar a versão. Irmãos, tem coisas tremendas, eu não vou ter tempo para entrar nisso, né? Mas de coisas que eu sei, mas fantasias, coisas, foram levados por disco voadores. Esta é a famosa Operação Rastar, né, que já é divulgada essas coisas, né? O comandante Rastar levou, e eles vão para um lugar melhor, depois eles vão voltar para repovoar essa terra. Essa é a versão do diabo e da nova era, do arrebatamento da igreja e do milênio. É uma coisa tremenda, essa coisa que está aí, inclusive, sendo divulgada. E agora, preste atenção no verso 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Fazer guerra aos santos. Que santos são esses? Quem é que ele vai procurar? Os santos que ficaram para trás. É o da mulher, né, da igreja visível, que ele não estava interessado, mas agora ele está. Agora ele quer alcançá-los, agora ele quer pegá-los, agora ele quer decapitá-los. Causa pavor a você isso que esse ISIS, Estados Islâmicos, está fazendo lá? É o que eles vão fazer aqui, com uma eficiência muito maior. Muito maior. Você será, só tem uma opção, você que ficou para trás. Ou colocar a marca, ou ser decapitado se você for apanhado. Por isso, meu conselho é que você fuja. Irmãos, leve isso a sério. Você que vai ficar para trás, você que não pensa, você que não acredita, é a palavra de Deus. Estou te mostrando 2 textos. No Antigo e no Novo Testamento, o mesmo texto, a mesma revelação, com outras palavras diferentes. Mas o conteúdo é o mesmo.
O pequeno chifre, o anticristo, ele vai tentar consumir os santos do Altíssimo. E vai mudar os tempos, a lei. Né? Não será mais antes de Cristo, depois de Cristo. Tudo isso vai mudar durante o governo do anticristo. Cristo vai ser banido, Jesus, Deus. Os lugares de cultos, ele vai tomar posse de tudo isso. Não vai ter igreja mais. O que vai ter é salvação, que não tem a igreja. A salvação continua. Deus não retirou a salvação. O anúncio da salvação pela igreja, sim, ela que proclama hoje a salvação de Deus. A igreja foi. Ninguém mais vai poder pregar o evangelho. Por isso que Jesus diz: trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite em que ninguém poderá fazer nada. E as pessoas, o livro de Amós, se não me engano, diz que as pessoas correrão, elas irão de mar a mar, de lugar para outro, doidas para ouvir a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Internet, esquece. Talvez alguns CDs gravados, DVDs gravados, vão sobreviver a isso e serão preciosos. Irmão, o Senhor chegou até a me mostrar isso uma vez. Como seriam preciosos? Como serão preciosos? Isso que eu estou falando aqui hoje para você. E Deus vai tentar, através dos anjos ainda, uma proteção. Porque quando Satanás assumir o governo da terra, irmãos, se ele pudesse, se Deus permitisse, ele destruiria o homem da face da terra. Deus não permite. Sempre, ele odeia o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim foi criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O homem foi. E ele odeia o homem. E se ele pudesse, ele destruiria o homem. E ele vai ter uma grande chance de atacar a igreja, de matar milhões de pessoas, bilhões de pessoas que estiverem ainda vivas na face da terra. E uma das coisas que o texto, verso 15, diz: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Se você quer saber o que significa, qual é o símbolo da água, aqui, água como rio, vira a página, o capítulo 17, uma ou duas páginas, o verso 15 esclarece na profecia da queda da grande Babilônia, da prostituta montada sobre a besta, que eu já falei que se trata de uma igreja, né, prostituta, uma mulher. Diz o verso 15: disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o anticristo vai usar o povo dele e vai lançar uma perseguição sem precedente para capturar os que ficaram para trás. Lançou da sua boca água como um rio, ou seja, um comando para a captura de todo qualquer cristão. Quem não tem a marca tem que ser capturado para colocar a marca ou ser martirizado. Uma das duas coisas. Então, é isso aí que o verso 15 está dizendo. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Ou seja, pelo povo dele, o povo da nova era, o povo do anticristo, aqueles que já têm a marca, auxiliados por demônios. Que os demônios estão todos aqui, guiando, falando a mente dessas pessoas. E diz: a terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Observe o detalhe aqui, irmãos. Não é o Espírito Santo que acudiu, é a terra. A terra vai dar um certo alívio. Como é que é isso, pastor? É nesse período, aqueles 3 anos e meio finais,
os últimos 3 anos e meio daqueles 7, quando nós estaremos dentro daquele período que Jesus chamou de grande tribulação. Então, na grande tribulação, Deus estará executando juízos, principalmente sobre o povo do anticristo, sobre o reino do anticristo. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 15, principalmente o 16, ali são descritas as taças, que são os juízos mais severos. Nós temos os selos, as trombetas e as taças. A igreja já foi levada, mas a igreja que ficou vai passar pelo juízo das taças. As taças que são lançadas, principalmente no reino da besta. Isso aí, irmãos, é grandes terremotos, dificuldade. Vai fazer com que seja também difícil para o povo do anticristo capturar esses que ficaram para trás. Não vai ser fácil. É mais ou menos aquele quadro quando houve a passagem pelo Mar Vermelho. Quando foi para passar o Mar Vermelho, Deus bloqueou o exército de Faraó. Um anjo se tornou coluna de fogo e não permitiu que eles avançassem. Deus abriu o mar e o povo de Israel passou. E quando o povo já estava saindo, Deus liberou e então o exército veio. Mas a Bíblia fala, se você olhar lá no texto de Êxodos capítulo 15, você vai ver que os exércitos começaram a andar com dificuldade, as carruagens começaram a atolar, e eles ficaram aí, Deus mandou por cima as colunas de água, voltou o mar novamente, fechou o mar e matou o povo. Isso significa a dificuldade que eles tiveram. No caso lá, Deus tinha um propósito diferente. Aqui vai ser a terra acudindo, os juízos de Deus, os grandes terremotos, os grandes maremotos, as tsunamis, enfim, toda a dificuldade que vai estar caindo. Por isso a terra acudiu a mulher, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo deixou de restringir o mal. Ele não saiu, como alguns dizem, está lá no céu. Não, ele está aqui, operando inclusive a salvação. Mas ele não está interferindo mais na ação de Satanás, ação de destruição sobre a terra. E diz aqui, a terra, porém, acudiu a mulher, abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, são esses juízos que vão vir sobre o povo do anticristo nessa perseguição. Senão eles liquidariam praticamente. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Deus vai agir, não vai permitir. E ele vai agir através desses juízos. E diz ali, o dragão irou-se, diz o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Ah, ela tem outros filhos? Como é que é isso? Não era só o filho varão? Não. Aqui, irmãos, são 2 grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus são os judeus. São os judeus. A perseguição vai também para o lado deles. É grande tribulação. Aliás, começa lá. Os que guardam os mandamentos de Deus. E os que mantêm a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, são aqueles que se converterem durante a grande tribulação. Por isso que eu disse, vai haver salvação, que não haverá igreja. A igreja está pronta, já foi, nem congregação como nós temos aqui. Mas as pessoas vão se converter durante a grande tribulação. Tem muita gente que ouve mensagem do Evangelho e vou deixar para mais tarde. Vou primeiro acertar isso, vou primeiro fazer aquilo. Satanás está te prendendo numa estratégia. Você deve vir do jeito que você está. Tem um hino no cantor cristão que diz, eu venho como estou, eu venho como estou. Satanás sabe que você não vai poder se desvencilhar dessas coisas. Ele te prendeu, são laços, são grilhões. Só Jesus, com o sangue dele, pode quebrar esses grilhões na sua vida, esses laços, esses grilhões na sua vida. Se você deixar isso para mais tempo,
o que vai acontecer é que você poderá ficar para trás e você ser um desses mártires, desses que guardam ou mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Você sabe que o dragão ele sobe do mar, que é o anticristo. No caso, ele vai dar origem ali, né? E quando ele sobe do mar, aí ele vai gerar a besta, ou seja, o anticristo vai começar. Ele incorpora no anticristo, né? O anticristo é um ser diferente, irmãos. É um homem diferente, é um homem. Não é uma mulher, não é uma instituição, não é uma igreja. O anticristo é um homem, eu já falei sobre isso. Um homem determinado, para um tempo determinado, para realizar uma obra determinada. Então o dragão vem, incorpora nele, e ele passa então a operar sobre as ordens diretas de Satanás. Satanás possui esse corpo. Assim como Jesus era cheio do Espírito Santo, era Deus nele, né? E nós temos o Espírito Santo, ele também vai ter o espírito maligno do próprio dragão. É por isso que as pessoas vão adorá-lo, né? Adorar o dragão, adorando através do anticristo. Assim como nós adoramos a Deus através de Jesus, Satanás também será adorado. Será adorado nesse período. De uma maneira bem sintética, esses últimos versículos, eu quero então encerrar aqui esse estudo do arrebatamento da igreja, do ângulo visto de cima para baixo, dos céus para a terra. Agora, eu quero falar com você que está me ouvindo, tanto aqui como no rádio, como na internet, você que está aqui. Meu amado, preste atenção. Esse dia está se aproximando. Esse dia do arrebatamento está se aproximando. Ele já poderia ter ocorrido. O Senhor deixou isso muito claro quando ele ressuscitou aquele pastor lá do Quênia, chamado Daniel Exuco, no dia 2 de dezembro de 2001. Quando ele ressuscitou, depois de passar 42 horas morto, clinicamente morto, enrijeceu, suas pupilas dilataram, fixaram, dilataram, não tinha batimentos cardíacos, o médico examinou e deu atestado de óbito e mandou colocar no necrotério. Terceiro mundo, não tinha gavetas de refrigeração, deram pesadas doses, injetaram pesadas doses de formol nas suas artérias. Principalmente cortaram as artérias da perna, injetaram formol para preservar o corpo, até que a família pudesse arrumar recursos para sepultar. Este homem passou 42 horas clinicamente morto. Ressuscitou sem nenhuma sequela. É um milagre comparado à ressurreição de Lázaro, que Jesus realizou. E ele, ao ressuscitar, ele fala que o anjo o levou, o anjo que o recepcionou no céu, o levou a Nova Jerusalém e diz: as mansões que Jesus disse que viria preparar já estão prontas, mas os santos não. A igreja está atrasando a volta de Jesus. E depois o levou ao inferno. E ali no inferno ele ressuscitou daquele lugar. Ele viu esse lugar. Lhe foi mostrado esse lugar. Ele reconheceu pessoas que estavam lá, gritaram, reconheceram também. Somente gente da Nigéria. Aliás, do Quênia. Não, é Nigéria, nigeriano. Da Nigéria. E ali o anjo disse para ele: você vai ressuscitar. Por quê? Você vai voltar, porque Deus te escolheu. Como último aviso, Deus te escolheu para responder o pedido do homem rico. E você vai voltar do inferno como último aviso para esta geração. Isso aconteceu em 2001. Já tem 13 anos que esse fato aconteceu.
O arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Agora, minha pergunta é: você já entregou a sua vida a Jesus? Você já fez uma aliança com Ele, no sangue dele? Você já nasceu de novo? Porque esse é o primeiro e talvez o mais importante passo rumo ao céu. Sem nascer de novo, o próprio Senhor Jesus deixa claro em João 3, no capítulo 3, que você não verá o reino de Deus e nem entrará nele. Sem nascer de novo. Por isso é urgente que, se você não tem certeza da sua salvação, que você tenha esta noite. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Mas eu vou ressuscitá-lo no último dia. Vou dar a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Então, a chance é esta. Jesus morreu em teu lugar, em meu lugar. Jesus morreu por causa dos teus pecados e dos meus pecados, dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Deus a enviar Jesus para morrer a nossa morte, morte espiritual. Para ir para a morte espiritual, você tem que passar pela morte física. Jesus passou pela morte física e foi separado da vida de Deus quando ele desceu ao lugar de tormento. Dali Deus o ressuscitou, porque Deus tinha lhe dado uma promessa que não deixaria sua alma no Hades, no inferno, e nem o seu corpo passaria pela deterioração. E dali o Senhor o ressuscitou. E Jesus, meu irmão, a tua salvação só é possível com base na obra que ele fez por você. Nada. Pertencer a esta ou aquela religião, pouco importa e não vai resolver nada. Fazer obras de caridade aqui ou acolá também não vai resolver. Se houvesse solução, se alguma igreja ou alguma denominação fosse possível salvar alguém, Deus jamais crucificaria o seu único filho e o levaria ao inferno. Ele teria dito: olha, quem quiser vir aqui para o meu reino, entre nesta denominação, no caso seria o judaísmo, não haveria nem cristianismo, porque não haveria Cristo. Entra no judaísmo, pratica a lei de Moisés, tintim por tintim. E quando você morrer, eu te recebo aqui. Teria sido isto. Mas isso era impossível. Deus, a suprema inteligência, teve que sacrificar o seu único filho. Jesus foi o cordeiro. É aquele símbolo de Abraão sacrificando Isaac. O Isaac é um símbolo de Cristo. Meu pai, onde está? Nós temos aqui o fogo, temos a lenha, temos o cutelo, tem tudo, pai, mas está faltando o cordeiro. Olha, e tudo aquilo em cima do Isaac, toda aquela lenha. O Abraão só levava o cutelo e o fogo. A resposta: o Senhor proverá. Deus proverá. E Deus proveu Jesus de Nazaré. Por isso João Batista teve o alto privilégio, o último dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Jesus disse: o menor no reino será maior do que João no reino de Deus. O último apontou para Jesus de Nazaré e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não que cobre, que tira, que remove o pecado do mundo. Por isso, se você nunca fez essa decisão, o Espírito Santo está queimando a tua vida para você fazer. Ele está falando com você. Você que está me ouvindo no rádio, na internet, no YouTube, tome essa decisão de entrega da tua vida a Jesus. E você que já nasceu de novo, não seja um crente negligente. Não seja um crente relapso. Tem muita gente dentro da igreja que já até fez uma decisão de entrega, mas não complementa isto. Não dá o passo de obediência seguinte, que é o batismo.
Jesus disse, quando ele encerrou o seu ministério, quem crer e for batizado será salvo. Você precisa dar um público testemunho da sua fé quando você desce as águas do batismo. O pastor que te vai batizar, ele pergunta, meu irmão, Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré é o teu Senhor? Se você responder que sim, ele então levanta a mão sobre a tua cabeça e diz, meu irmão, mediante a tua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você é simbolicamente sepultado na morte com Cristo e ressuscitado, tirado das águas, simbolicamente ressuscitado juntamente com Cristo. Integra simbolicamente o corpo dele. Essa é a finalidade do batismo, um público testemunho de fé. E aí você vai passar a integrar aquela comunidade e a trabalhar para o Senhor e a trazer outros e ter a alegria. E é preciso dar este passo, não fique no meio do caminho, porque o tempo está esgotando. E se você teve a oportunidade de ser batizado e não foi, sinal de que você está titubeando entre dois pensamentos. Você vai ser deixado para trás. Só que aí você vai pagar com a tua vida física e oxalá você não pague com a tua vida espiritual uma condenação eterna. Para aqueles que vão ficar para trás, olhe bem para mim. O que eu vou falar é muito sério. Eu tenho falado aqui e ali e novamente quero falar sobre isso. Se você, meu amado, ficou para trás, você que nasceu de novo, ou você que mesmo não nasceu de novo, vai haver salvação. Se você confessar Jesus como teu Senhor e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos para a tua salvação, você vai ser salvo. Mas preste atenção, você vai ser martirizado. Não deixe colocar a marca nem na sua mão direita e nem na testa. Por que nesses dois lugares, pastor? Porque a mão você pode cortar fora, mas a testa não dá, tem que cortar o pescoço fora, a cabeça fora. Então é na mão ou na testa. Capítulo 14 de Apocalipse é muito claro. Aquele que se deixar marcar, não importa o motivo, esse tal provará a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, preparado sem mistura. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo se retira de você. Imediatamente você está eternamente condenado. Ele é o selo da promessa. Você está selado com o selo da promessa. É uma promessa que você tem. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 10 e Mateus 24, versos 13, 14 diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso perseverar nessa carreira cristã. E você que ficou para trás, eu vou te dar então um grande conselho, que pode parecer cômico e muitos riem quando eu falo disso. Você compre uma espingarda, muitos cartuchos, o máximo que você puder, compre sal, compre fósforo, gênero de primeiríssima necessidade, que dá para botar na mochila, porque você vai ser caçado. Quando Jesus fala da grande tribulação, e eu falo dessas coisas na grande tribulação, ele diz, os que estiverem no campo, não volte atrás, não volte para casa, pegar alguma coisa em casa, não vai dar tempo, isso lá na Judéia, porque é lá que vai começar. Quem estiver no telhado, não consertando o telhado, não desça, porque não vai dar tempo lá. Mas até chegar aqui, apesar da internet e tudo mais, você ainda tem alguma chance de sumir no mato. Vai para o mato, porque você vai ser caçado. Se você for preso, não importa o preço, e o preço será a tua vida, não coloque a marca. Antes confesse que Jesus Cristo é o teu Senhor. E você será um mártir da grande tribulação. Quando eu falar sobre a grande tribulação, irmão, você vai ver
o que significa a grande tribulação. E é um dos estudos que eu vou dar logo. Eu estou encerrando esse estudo hoje sobre o arrebatamento da igreja. E eu quero fazer um apelo. Você que me ouviu e entendeu essas mensagens, se você quiser receber Jesus como Senhor da tua vida, se tornar nesta noite uma nova criatura, eu quero pedir que você se levante da onde você está e venha até aqui à frente. Eu vou fazer uma oração de entrega. Vou te guiar numa oração de entrega. É você que vai estar orando. A decisão é só tua. Eu não posso fazer, nem pelas minhas filhas. Graças a Deus, todas as três já fizeram, já entregaram as suas vidas. Nem pela minha netinha, tão amada, tão querida. Não posso fazer essa decisão por ninguém. Eu já fiz a minha, quando eu era um pré-adolescente. E graças a Deus, eu sou daqueles trabalhadores da vinha que foi recrutado no amanhecer. Ou seja, ainda de noite. E estou na vinha. Você está chegando agora, você é das 5 horas da tarde. Mas você e eu teremos a mesma justificação no sangue de Jesus. Você quer ser justificado? Levante do lugar onde você está. Eu peço que a igreja comece a orar agora. Ninguém precisa se constranger. Se você quer, venha. Vem aqui. Levante e venha. Pode vir. Não importa. A decisão é tua. O resultado positivo é teu. É a tua salvação, não é a minha não. Eu já tomei essa decisão. Há mais alguém que toma essa decisão? Hoje, infelizmente, muitos foram viajar, né, que poderiam estar tomando essa decisão. Mas você que está aqui, se você não tem certeza de vida eterna, Jesus te dá hoje. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no teu coração, que é o teu espírito, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Há mais alguém? Isso. A decisão é tua. Eu não sei se você vai estar vivo amanhã. Uma coisa é certa. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Isso é garantia que ele dá. Eu tenho certeza da vida eterna. Jesus é muito real para mim. Eu já falei isso aqui na igreja. Porque eu vi o Senhor. Ele falou comigo. Num arrebatamento de espírito. Eu estava bem acordado, era 9:30 da manhã. Eu estava celebrando a ceia do Senhor, quando o Senhor me arrebatou. Chega mais perto, né? Chega mais perto aqui. Há mais alguém que está entendendo que sem dar este passo, você não vai nascer de novo. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, e você hoje começa a confessar publicamente, e você termina essa confissão lá dentro do tanque batismal, na hora que você é batizado. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Não adianta depois você dizer, Senhor, eu estava lá, eu comi na tua presença, eu participei da Santa Ceia, eu isso, eu aquilo, eu cantei no coro, eu era pregador da tua palavra. Jesus vai dizer, nunca te conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Vida do crente não é vida de iniquidade, é vida de santidade. É diferente. Porque o Espírito Santo vai selar vocês hoje com Ele, com a presença dEle. Há mais alguém que quer dar espaço? Essa oportunidade
Você que está me ouvindo no rádio, você pode fazer a mesma decisão. Você que está me ouvindo também na internet, né? Nós estamos transmitindo através da TV Web. Você que vai me ouvir através do YouTube, faça também essa mesma decisão, essa mesma oração de entrega, e você vai nascer de novo hoje. Talvez você sinta alguma coisa, talvez você não sinta nada, porque não é pelo sentir, é pela fé, é pelo crer. Um grande homem de Deus, no passado, ele disse: eu não me guio pelo que eu sinto, eu não me guio pelo que eu vejo, eu não me guio pelo que eu sinto, mas eu me guio pelo que eu creio. Amém? Vamos ficar em pé todos? Então você também precisa se guiar pelo que você crê, não pelo que você vê, nem pelo que você sente. Você pode sentir, pode não sentir. Varia muito de pessoa para pessoa. Agora eu quero que você coloque a mão direita no seu coração. Você vai, com voz bem firme, você vai repetir esta oração. Na verdade, quem vai estar orando é você. Eu vou só guiá-lo nesta oração de entrega da sua vida. Mas você vai estar orando. E se as suas palavras forem sinceras, se essa oração for sincera, diante de Deus, Ele conhece o teu homem interior, teu espírito, a sinceridade da tua palavra, do teu coração, Ele hoje escreve o seu nome no livro da vida e te sela com o Espírito Santo. Você que está me ouvindo, pode fazer a mesma oração agora. Agora, com os olhos fechados, diga depois de mim: Senhor Deus e Pai, hoje entendi que sou pecador e que preciso do teu perdão e da tua salvação. Eu quero participar, Senhor, do arrebatamento da igreja. Quero participar do corpo de Cristo. Por isso dou o primeiro passo de entrega da minha vida ao Senhor. Eu entendi que Jesus morreu e desceu ao inferno por causa dos meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E te peço, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Lava-me com o sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Porque com a minha boca eu confesso que a partir de agora, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, é o meu Senhor e o meu Salvador. Porque eu creio que o Senhor, ó Deus, o ressuscitou dentre os mortos para minha salvação. Peço-te, sela-me com o teu Santo Espírito e me dê forças para prosseguir nessa jornada até o dia da minha morte ou do meu arrebatamento. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Com seus olhos fechados, não precisa repetir, eu vou orar por você agora. Senhor Deus, aqui estão algumas vidas preciosas, Senhor. Cada vida dessa custou a vida de Jesus. Também os que estão orando e entregando a sua vida através da internet, do rádio, ó Deus, desse vídeo que será postado no YouTube, Senhor. Esses também, ó Pai, eu intercedo por eles agora. Senhor Jesus, o Senhor ouviu estas confissões, o Pai ouviu, os santos anjos ouviram. Agora, Senhor Jesus, confessa esses nomes diante do Pai e diante dos santos anjos, para que o Pai mande escrever o nome deles no livro da vida, e que eles tenham o direito de entrar na cidade santa,
a nova Jerusalém, que já está pronta para ser morada dos santos durante o milênio. Ó Deus, sela-os com o teu Espírito Santo, e que a partir de hoje, Senhor, eles sejam transformados passo a passo em novas criaturas, ó Deus, porque a partir de hoje são teus. E agora ouça, Satanás, demônios, nós falamos contigo agora através do Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo, aquele que derrotou vocês na cruz e na ressurreição. Ouça, Satanás, você não é mais senhor dessas vidas. Demônios, vocês vão sair agora. Vocês vão liberar cada uma delas agora, em nome de Jesus Cristo. Nós os expulsamos delas e determinamos a quebra de todos os grilhões agora, em nome de Jesus. Fique liberto, em nome de Jesus e pelo poder de Deus. Senhor, dê ordem aos teus anjos para guardar cada uma delas. Ó Deus, que os anjos do Senhor, que são fortes e poderosos, estejam acampados, Senhor, junto delas, para ajudá-las, para guardá-las, para protegê-las e para ajudá-las nessa nova caminhada. Nós as abençoamos como igreja, no espírito, na alma e no corpo, cada uma dessas vidas, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Olha aqui para mim. Foi sincero na sua decisão? Teu nome foi para o livro da vida hoje. Hoje, você pode gravar essa hora, 9h30, a hora mais importante, esse dia mais importante, o dia que você nasceu de novo. Você nasceu na família de Deus. Deus escreveu o seu nome no livro da vida e Ele te deu até um novo nome. Lá no céu você vai saber que novo nome é esse. Você vai receber uma pedrinha branca, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 ou 3, e nele você vai receber o seu novo nome. Você só vai saber quando você chegar lá. Tá? Lá você vai ser conhecido diferentemente. Pelo novo nome que o teu Pai Celestial, ele hoje passou a ter teu Pai, que registrou lá em cima, registrou no livro da vida. Agora é preciso continuar firme. Nós vamos lhe dar um material, uma sacolinha com algumas coisas, é um presente da igreja, e tem um libretozinho ali, e nesse libreto, na primeira página, que é destacável, ali nós fazemos algumas perguntas. E por quê? Porque nós queremos acompanhar a sua vida, queremos orar por você, queremos saber se você deseja uma visita, né? Nós queremos nos interessar por vocês, nós estamos interessados. É como nascer um bebê. Quando nasce alguém mais velho, tem que cuidar dele, senão ele morre, não é verdade? No mundo espiritual, a mesma coisa. Vocês são bebezinhos espirituais. Então, a gente vai ter que alimentar, cuidar de vocês, né, para que vocês possam crescer e daqui um pouco fique forte como esse moço, assim, possa correr e saltar obstáculos, né? Então, a carreira cristã começa hoje para vocês. Agora eu quero apresentar uma família para vocês. Olha para trás. Está vendo aí? Está vendo? Esses são seus novos irmãos. Irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olha quanta gente bonita vocês ganharam hoje como irmãos, né? Então, são muito bem-vindos e nós queremos, então, ajudá-los nesse crescimento. Pode voltar para o seu lugar, que Deus abençoe cada um. Amém. Então, põe no papelzinho ali que nós vamos fazer, tá? Amém? Você, meu irmão, está preparado para subir ou não? Veja, eu falei uma vez aqui, o Senhor um dia me disse, você é como um atalaia. Eu te coloquei como um atalaia. Me falou isso, me mandou ler Ezequiel, capítulo 33. E me disse, leia principalmente os 3 últimos versículos. Depois você lê em casa, Ezequiel 33. Fala do atalaia. Você vai ver que a partir de hoje eu sou inocente do seu sangue. Eu toquei a trombeta. Você se dê por avisado. Põe em ordem a sua vida. Se prepare para o arrebatamento. As virgens que foram levadas são as virgens que estavam preparadas. As 10 foram chamadas. As 10 saíram para fora. As 10 aguardavam o noivo.
no capítulo 25 de Mateus. Mas 5 não estavam preparadas, só 5 estavam preparadas. Preparação não pode ser feita de uma hora para outra. Começa no dia do novo nascimento e vai até o dia da nossa chamada. Amém? Então leve a sério essa palavra. Então quando eu voltar, eu vou dar continuidade a esses estudos, falando sobre a batalha do Armagedon, depois a grande tribulação. E se o Senhor me direcionar, talvez eu ainda fale sobre o milênio. Mas é um estudo que eu não sei se eu darei. Deus vai ter que me dar uma direção. Mas até a batalha do Armagedon e a grande tribulação, eu quero ministrar e refazer esses estudos. Meu irmão, é algo muito sério que eu compartilhei com vocês durante todas essas quintas-feiras. Não deixe a palavra de Deus voltar vazia na tua vida. Prepare-se, muito em breve. Vale a pena se preparar. Vale a pena. Deus vai tratar com muita gente, em termos de roupas, de vaidades, disso, daquilo. Ele vai podar, irmã e irmão, aonde precisa de poda. Aonde não precisa, ele não vai. Mas aonde precisa trabalhar, ele vai. Ele tem que limpar você. Você está selada. Você está selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa produzir em você o fruto dele, que é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, temperança. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Nós encerramos aqui.